Ó Senhor, eu te agradeço, Pai, por estar aqui hoje à noite junto com meus irmãos. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque como é bom entronizar o Teu nome desta forma, Senhor Deus, declarando tantas verdades a respeito de Ti, que a gente não lembra, Senhor Deus, no dia a dia, e o quão o Senhor vem restaurar isso na nossa mente, Senhor Deus. O quão o Senhor é maravilhoso, Pai, e o quanto o Senhor quebranta os nossos corações, Senhor Deus. Da mesma forma aqui, Senhor Deus, que o meu coração está ávido, Senhor Deus, para receber de Ti a palavra aqui ministrada, Senhor Deus, e libera minha mente, Senhor Deus, e usa para a Tua glória, Senhor Deus, como instrumento mesmo, que a gente possa aprender juntos aqui, Senhor Deus, mais um pouco de tantas verdades, Senhor Deus, que são o que nos mantém, Senhor Jesus. Nos faz nos firmar no que nos mantém e deixar para lá, Senhor Deus, aquilo que não vai nos manter. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, vem libertar, Senhor Deus, qualquer prisão agora da mente e do coração das pessoas que estão aqui e que vieram para cá sem ter nem concentração, Senhor Deus, e Te ouvir, que estão com a mente tão perturbada que não tem mais nem esperança de conseguir entender uma palavra ou prestar atenção em nada, e que até aqui, Senhor Deus, o Senhor vem quebrantando, Senhor Jesus, através de tudo que foi vivenciado nesse culto. Leva esse momento como um momento de adoração, que a gente continue em espírito de adoração aqui, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Alô. Boa noite, irmãos. Meu nome é Rodrigo. Eu trabalho aqui na igreja com um grupo de jovens, a rede de grupo de jovens que se chama Renove. Então, se vocês já ouviram algum nome desse aí, não entendem o que é o grupo de jovens aqui da igreja. E eu queria começar recapitulando um pouquinho o que a gente tem visto durante esses domingos à noite. A gente tem uma série de estudos que a gente tem trabalhado aqui, que é escolhas. E no dia 4 de janeiro, a gente, através da palavra do pastor Alberto, ele trouxe aqui a respeito do livro de Jonas, como é o eu escolho permanecer na graça, ou eu escolho a graça de Deus. Como permanecer nessa graça? Pastor Júlio, então, no dia 11, trouxe uma palavra no livro de Gálatas e no livro de João, capítulo 15, sobre como permanecer ou como andar no Espírito. Eu escolho andar no Espírito, porque as coisas vão frutificar à medida que eu andar no Espírito. É a lei da semeadura, o pastor Júlio trouxe muito aqui. No domingo passado, o pastor Alberto novamente trouxe o texto trazendo a história de José. O eu escolho estar nos princípios de Deus, ou eu escolho os princípios de Deus, eu escolho servir a Deus nos seus princípios, custe o que custar. E a gente aprendeu um pouco a respeito da vida de José. E tem sido muito legal ouvir essa caminhada, compartilhar com o pessoal do pequeno grupo, pessoal da juventude, como tem sido o resultado desses estudos, e vez por outra alguma pessoa dizendo, como foi massa a palavra de domingo passado, como eu pude ser edificado. E a gente, já adiantando para os irmãos, o pastor Alberto já tem trazido na reunião dos pastores a respeito do que será nossa próxima série de estudos. A gente vai começar uma série de estudos no livro de Colossenses a partir de março agora. Então, durante março inteiro a gente está estudando um capítulo só. E como tem mexido mais... fevereiro, desculpem. O ano corre, né? Mas a partir de fevereiro. Mas bem, não serve como desculpa esse erro não, tá? Mas vai ser fevereiro e março também. Em março a gente já vai continuar o estudo em Colossenses, mas já em fevereiro a gente começa com Colossenses capítulo 1. E quanta coisa pode ser falada? A gente ficou, é pouquíssimo tempo para se falar a respeito de um capítulo da Bíblia que fala tanto ao nosso coração. Então, tem se discutido muito o que falar, até quando falar, quais são os trechos que a gente vai usar, mas que a gente, assim, tem sabido que Deus vai abençoar a vida da gente também nessa próxima série. E hoje, a gente vem concluir essa série Escolhas com talvez eu podia chamar aqui de eu escolho as coisas que permanecem,
ou eu escolho o que é eterno, ou ainda, eu escolho reescrever minha história com aquilo que é eterno. E a gente vai, se vocês quiserem já ir chegando perto aí do livro de Jeremias, a gente vai meditar hoje no capítulo 36 de Jeremias. E aí, talvez você não seja familiarizado com essa linguagem de igreja, e você talvez nunca tenha ouvido falar de Jeremias, mas a gente vai ler Jeremias hoje. Jeremias é um livro que fica no Antigo Testamento. Ele é a voz desse profeta no seu tempo, denunciando as coisas do seu tempo e as corrupções políticas, emocionais e espirituais do seu tempo. Jeremias foi um livro que fala da vida do profeta, mais ou menos no final do século 7 a.C., do ano 625, 585 a.C., certo? Cobre mais ou menos esse tempo, o reinado de algumas pessoas importantes no reino de Israel. Um momento muito importante no reino de Israel, que é quando Israel está sendo levado para o cativeiro babilônico. E Jeremias tanto avisa ao povo que isso vai acontecer, como adverte o povo o que fazer durante isso e conclama ao povo a voltar-se também ao Senhor durante esse tempo. Então vamos para o livro de Jeremias. E aí eu tenho feito a minha devoção, assim, até o final do início, até o início do mês de janeiro agora, eu fiz minha devoção, estava fazendo devocional em Jeremias, e me chamou muito a atenção essa parte do texto. E parece que a gente lê a palavra de Deus várias e várias e várias vezes, parece que a gente passa despercebido por alguma coisa, e em algum momento específico você lê de novo e Deus quer mostrar uma coisa específica para você. E aí foi muito curioso para mim ver essa parte do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 36, a gente vai ler primeiro do versículo 1 a 10, aí a gente vai pular. Chegou no versículo 10, a gente vai pular para o versículo 17 ao 28. Jeremias 36, de 1 a 10, e aí a gente vai pular do 17 para o 28, no capítulo 36 de Jeremias. Jeremias 36, de 1 a 10. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo que ditou Jeremias todas as palavras a que este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que te ditei, lê todas as palavras do Senhor, diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo que havia lhe ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. E aí, pulando para o 17. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos, como escrevestes isso? Acaso te ditou o profeta todas essas palavras?
Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba aonde estás. E aí pausa. Percebem o quão sério eram as palavras de Jeremias? Na hora em que aqueles chefes de Estado e alguns escribas viram que estava sendo líder, e disse: opa, a gente vai ler isso na frente do rei. Agora, conselho de amigo, se esconda. Daí você tira a seriedade do negócio. Então assim, eu vou ler lá, mas se esconda. Só um aviso. E aí a gente continua no 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso, uma lareira, era a casa de inverno. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, o rei cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Nessa hora, pausa de novo. Eu estava lendo o livro todo de Jeremias e não tinha percebido a gravidade disso. É como se tivesse dado um grito dentro de mim. Eu digo: não! Peraí, por quê? Até então, Jeremias vem aqui no capítulo 36. São 36 capítulos de verdades que Jeremias vem falando para o povo. Algumas delas, especificamente nesse rolo. E Deus adverte, diz a Jeremias: ó, chama Baruque, manda ele escrever tudo isso. E aí, de repente, isso é lido na frente do rei. E o rei, assim que ouve aquelas palavras preciosas, mais duras contra o povo, a primeira coisa que ele faz é corta um pedaço desse texto aqui e vamos jogando nessa lareira que está aqui. E queima-se tudo. E eu digo: meu Deus, queimou, já era. E aí eu não sei se a gravidade disso chega ao entendimento de vocês. Na época que Jeremias recebeu a palavra de Deus para escrever isso, de chama alguém e escreve isso aí, Jeremias chamou Baruque. E quando ele disse: escreva esse rolo, Baruque não pegou e disse: beleza, Jeremias, vou na papelaria ali. Foi lá na papelaria, comprou uma resma de A4. Me dá aí uma resma de A4. Tem marcador de texto, tem clipe de papel também. E aí, terminou a compra do papel. Não, falta caneta. Me dá uma caixa de Bic. Não tinha isso. Então assim, a gravidade do quão difícil era a manutenção dos escritos para o povo de Israel era muito grande. O povo de Israel tinha acabado de sair de uma descoberta fantástica de vários textos de Deuteronômio. Alguns historiadores admitem como Deuteronômio. O rei achou escondido num porão lá embaixo um bocado de texto antigo que não era lido no povo de Israel há muito tempo. Por quê? O povo de Israel estava completamente perdido, não vivenciava mais a palavra de Deus. E aí é achado esse texto e foi tido como uma joia. Naquela época não funcionava desse jeito. Vou ali na papelaria, compro a resma, volto para casa e escrevo tudo. Tenho uma caixa de tinta em casa, vou lá e escrevo. Não. Era muito, muito difícil. Não, primeiro que a literalidade, quem podia ler e escrever, não existia. Tanto que o ofício do escriba era muito... tanto que os escribas, quando Jesus vai falar contra os fariseus, muitos dos estudiosos da lei, ao mesmo tempo, eram escribas, porque é quem tinha mais contato com fazer aquela obra ali. Não era todo mundo que tinha acesso a isso. Não era todo mundo que tinha acesso ao papel, porque também não era papel. Talvez fosse muito mais parecido com um couro de bicho, entre a mistura do couro de bicho e o papiro. Talvez a gente estivesse no intermédio aí de um dos dois. É tanto que quando ele vai falar aqui, ele vai falar de algumas colunas que eram escritas, e o rei ia passando o canivete na costura, de uma página para outra. Na costura, talvez, talhada ali no couro do bicho. Então era um negócio muito complicado. Mais do que isso, é você pegar uma pessoa que não era contratada do governo para escrever, teve uma palavra do Senhor, pediu para alguém escrever, alguém escreve um rolo gigante, e do nada isso se perde. Palavra de Deus para o povo, porque passa na mão de alguém que tem poder, se perde. Na hora de se agora, o que é que vai acontecer? E outra, como é que eu estou lendo isso? Porque está escrito aqui, né? Eu estou lendo. Se queimou, como é que eu estou lendo esse negócio?
Mas como pode isso acontecer? E para vocês verem o quanto isso é histórico e real, você for no livro de Daniel, depois, se você quiser anotar aí, Daniel 2, versículo 9. Ele vai falar justamente dos textos que Jeremias escrevia. Essas palavras em Daniel, logo no final do período do cativeiro babilônico, Jeremias foi um cara que foi muito renegado. O povo não escutava ele, justamente porque as palavras dele eram duras. Mas já em Daniel, uns 70 anos depois disso aqui, Daniel vai falar, Jeremias lá atrás, ele escreveu isso, isso e isso da palavra de Deus. Então, esse rolo foi queimado. E agora? O que seria disso aí? Eu pensei, nossa, já era, não tem o que fazer. Foi queimado. E não estava salvo no pendrive para reimprimir de novo. Estava lá, foi um trabalho muito grande que foi perdido. E é interessante como no versículo 28, a gente vai continuar agora aqui, ele vai tratar uma questão, vamos seguir, a gente parou no 23, certo? A gente parou no 23, vamos para o 24 ao 28 agora. Não se atemorizaram, ninguém que estava lá com o rei, não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Na Bíblia, a mensagem, que eu já vi que alguns aqui gostam dessa versão que é muito mais devocional, a mensagem do Eugene Peterson, ele diz, não tiveram nenhum peso na consciência, pois que Elnatã, Delaías e Gemarias, no versículo 25, tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, e ele não lhe deu os ouvidos. Antes, deu ordem a Jerameel, filho de Abimeleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor, aquele conselho de antes, os havia escondido. Então, veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara todo o rolo, com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo, toma outro rolo, e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. O rolo se queimou. O que é que Deus adverte, o que Deus diz? Escreve de novo. Mas é muito trabalho. Não é simples. Mas qual era a importância dessa palavra para a história do povo de Israel, para a nossa história? Qual era a importância desse texto? E uma coisa meus irmãos, as pessoas já sabiam que Jeremias precisava se esconder, e ele estava escondido aqui. E Deus ordena que Jeremias se esconda, mas ordena também que ele escreva de novo a palavra de Deus. E a palavra de Deus era a coisa mais preciosa para Jeremias. Ele tinha vivido por isso. E era estranho porque Jeremias já tinha pedido a Deus para não viver por isso. Ele não aguentava mais. Ele falava e o povo não escutava. O povo não ouvia porque aquilo era muito pesado para o povo. E aí ele perde tudo. Mas Deus diz, vai e reescreve de novo. Aquilo era a coisa mais preciosa talvez para Jeremias. Tudo aquilo que ele tinha falado ia deixar de ficar registrado. E ele ainda ia passar maus bocados, além de já ter passado maus bocados. No início do texto, Jeremias diz, vai lá tu, Baruque, no templo, porque eu estou encarcerado. Não é que Jeremias estava preso não nessa época. Tanto que eles mandam ele se esconder. É que Jeremias estava proibido de ir no templo. Porque ele já tinha ido e o pessoal disse, sai daqui, cara. Apanhou e diz, aqui tu não entra mais. Então ele manda Baruque. Jeremias tinha sofrido por causa daquilo. E aquilo era importante para ele. E quantas vezes, irmãos, a gente não dá a devida importância para as coisas importantes? E normalmente, quando a gente perde, ou a gente se vê distante de alcançar, ou de ter como valor as coisas importantes na vida da gente, e talvez você já tenha passado por isso, porque o ano já começou e você já não conseguiu cumprir metade das metas que você disse que ia cumprir aí no início do ano, a gente se vê distante daquilo que a gente sabe que é importante. Quando a gente diz, já era, quando a gente se vê distante, quando aquele negócio já está chegando lá no horizonte, quem dizia, eu perdi o pique de acompanhar aquilo que eu me prometi acompanhar aqui. Você vê correndo na sua frente distante. A gente diz, já era.
está muito distante. Eu não consigo chegar perto disso. A questão é o quão importante aquilo é. E eu não digo nem o quão importante aquilo é para você. Porque normalmente a gente trata coisas que não são importantes como coisas importantes. E a gente não dá importância a coisas que são importantes em si. Vou repetir. A gente pega um bocado de coisa que não é importante e trata como importante. E a gente deixa de dar importância às coisas que já são importantes por si só. E a gente olha elas se distanciando da gente e a gente diz, já era. Como eu tenho conversado com algumas pessoas jovens e pessoas já adultas, pessoas que já estão uma caminhada de vida muito grande e que deixam de fazer coisas que elas sabem que são importantes, deixam de estar, pessoas que estão no caminho da perdição, sabem que estão assim, sendo destruídas por aquelas escolhas que elas estão fazendo, pelas suas próprias escolhas. E aí dizem, não, mas eu não quero ir naquela igreja, não, eu não quero participar daquela comunidade, não, eu não quero fazer parte daquele pequeno grupo, porque para mim não dá, porque eu tenho A, B e C, porque é X ou Y quilômetros distantes. A pergunta que eu faço para você é, o quão aquilo é importante? Porque se realmente for importante, você viaja 40 quilômetros para ouvir, você viaja muito mais para poder se encher daquilo, porque se aquilo tem a importância de transformar a tua vida, qual é a medição de importância para isso? O que é que você está colocando numa escala? E como é que estão as nossas escalas de importância? E onde está essa palavra nessas escalas de importância? Tudo foi perdido. Mas uma palavra que era eterna, ela precisava ser reescrita. E aí eu passo para mais uma parte, é qual o obstáculo que você está criando e que não tem relevância nenhuma, e aí não me venha com mais, me desculpe usar o termo, porque a gente fica colocando desculpinhas quaisquer com obstáculo para coisas importantes. Dentro da sua família, pessoas que te viram crescer, que cuidaram de você quando eram criança, que você cuidou e viu crescer, você ajudou ela a crescer, e que hoje vocês não têm nem liberdade de falar por causa de alguma situação que aconteceu e que é muito difícil hoje tocar no assunto. E aí você não consegue resolver essa questão de perdão, de conversar com essa pessoa, e quando alguém vem conversar, cara, você podia fazer isso, você devia fazer isso, acho que vai ser muito bom para você. O resultado, a importância que tem do teu relacionamento com essa pessoa é muito maior do que isso que você está dando como importância, que é o obstáculo que você está colocando entre vocês dois. E a gente coloca, não mais, mas o quê? Realmente, coloca no degrau de importância aí, o que isso tem de importância na tua vida? E a gente fica atribuindo importâncias a coisas que não têm importância, e fica tirando importância de coisas que têm importância. A gente fica colocando o que é terreno em coisas que são eternas, e fica eternizando coisas que são terrenas. Vou falar de novo. A gente fica colocando como terrenas as coisas que são eternas e terrenizando aquilo que é eterno. A gente acaba deixando de escolher coisas que têm um impacto eterno, que a gente sabe que são valores absolutos, para usar o descartável. E eternizar aquilo que é descartável, que simplesmente vai satisfazer a minha vontade naquele momento, e que talvez seja mais confortável, porque eu não vou ter que enfrentar aquela situação chata de ter que conversar e falar. E você fica refém dessa história a vida toda. Aquilo se torna eterno, sabe por quê? Porque normalmente as pessoas que estão ao teu redor não aguentam mais ouvir você falar a respeito daquilo. Aquilo é uma conversa eterna na sua boca. Sabe por quê? Porque você não resolveu. Porque você não deu a importância superior que é a resolução dessas coisas na vida. E normalmente isso acontece, não é quando a gente pensa só em problemas. É quando a gente não pega coisas que são eternas e dá importância eternas para ela. Quando a gente começa a perceber que essa palavra de Deus aqui era eterna, e que não havia nada no mundo que pudesse destruir ela, porque quem tem poder já foi atrás de destruir essa palavra. Mas sabe o que Deus faz? Deus diz, vai e reescreve. E ela é reescrita. Quantas coisas, e aí a gente acha que a gente não é alimentado por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente ouve. E eu vou fazer uma confissão aqui. Eu sou uma pessoa que não tenho tanto problema com
as pessoas ouvirem diversos tipos de músicas diferentes. Não tenho problema nenhum. Agora, eu vou ser sincero com vocês, eu tenho um problema de humildade no gosto musical. E eu tenho pedido a Deus que Deus transforme isso. Porque quando a gente vai falar a respeito de gosto musical, e as pessoas gostam de coisas horríveis. Meu Deus, como as pessoas gostam de música ruim. E as pessoas vêm dizer, Rodrigo, é uma questão de gosto. De bom gosto ou mau gosto. A gente escuta tanta porcaria, e a gente ouve tanta porcaria, a gente acha que isso não afeta a gente. A gente assiste tanta porcaria, e a gente acha que isso não afeta a gente. Já percebeu como música ruim cola? Eu estava percebendo um dia desse, a quantidade de música ruim que eu fico cantando no banheiro. E aí você acha que você não gosta daquilo. Você não gosta, realmente não gosta, mas é difícil de tirar da cabeça. E a coisa fica reverberando. É muito engraçado, mas é triste também. E sabe o que isso atenta? Atenta para o fato que aquelas coisas alimentam a nossa cabeça e a gente não está pensando. Você acha que você ouvir... Cara, presta atenção no que tu está ouvindo, o que é que tu está alimentando a tua cabeça. Será que são com coisas eternas? Ou são com coisas que vão destruir? Você acha que aquelas músicas porcaria, que tem aquelas letras deprimentes e pornográficas, você acha que não vai alterar teu casamento? Você pensa isso. Mas aquilo só está criando na cabeça, sem você perceber, uma abertura tremenda. Tremenda, para o diabo fazer a festa. Você acha, não. Vou citar aqui, me perdoem. Você acha, não. BBB? Que besteira. E aí você fica dando corda para isso. Meu amigo, aquilo é uma estratégia do diabo, velho. E eu não sou desse cara de ficar espiritualizando todas as coisas, não. Mas eu e você que somos homens, a gente sabe muito bem que a gente senta na frente do BBB e espera a hora da festa para dizer, não, estou assistindo. Só para ver se rola o quê? Uma pegação na festa. Você fica inventando, a sua cabeça fica tramando contra você mesmo, tentando inventar uma abertura para você absorver aquilo que quer te alimentar de qualquer jeito e que o diabo, que é o príncipe do mundo, quer colocar na tua cabeça. Cara, fecha isso, fecha essas portas. Já imaginou que se você escuta uma porcaria de música e aquilo fica reverberando no teu chuveiro quando tu vai entrar e tu fica cantando aquela desgraça daquele Pablo que não tem lugar que você fuja no mundo que você vai deixar de escutar aquilo. Mas já imaginou se isso acontece? Já imaginou a porta que se abre? Se você começa a cantar e você diz, como é que eu estou lembrando disso? Aí você pega, assiste um negócio desse na televisão, e aí teve uma briga, na novela teve uma briga. Quando você vai fazer alguma outra coisa na casa, você está lavando os pratos, o que é que você está pensando? Mas aquele cara é um miserável mesmo, né? Aquela mulher devia fazer isso, como é que aquela mulher não faz isso com aquele cara? Como é que aquela mulher não chuta logo a bunda daquele cara? Como é que... E a gente começa a pensar um bocado de coisa que vem automático. Por quê? Porque a gente está alimentando aquilo. Agora, se isso é verdade para coisas mais de leve, imagina para as coisas pornográficas com qual a nossa mente é alimentada. Imagina como isso não reverbera e abre brecha na nossa cabeça. E vocês estão achando que eu estou falando aqui como alguém que, estou fora desse problema. Não. Eu quero distância disso, porque eu sei que é uma batalha. Eu quero lutar contra isso. Porque eu sei que eu vou ser derrotado se eu der abrir as porteiras. Aquilo com que a gente dá importância pode destruir a gente. Será que a gente tem sido alimentado com o que é eterno? Ou a gente acha que não, vai correr tudo bem quando chegar lá na igreja, no domingo, eu vou ser alimentado. Você está sendo alimentado assim que você sai daqui também, o tempo inteiro. Agora cabe a você escolher com o que vai ser alimentado. E eu não sei se você veio aqui hoje e você nunca teve contato com o Evangelho ou a verdade da Palavra de Deus. Mas eu sei que você sofre se você dá brecha para isso, eu sei. Porque isso prende a gente, isso vai corroendo a nossa mente, e a gente acha que não tem importância aqui, mas vai afetar em um probleminha lá na frente, com o qual a gente vai ficar preso e não consegue sair daquilo, e a gente se torna escravo mental daquilo. Mental eu digo no sentido dos desejos. Os nossos desejos começam a ser voltados para essas coisas. Coisas sem importância têm tomado lugar das coisas importantes. E quando coisas sem importância têm tomado lugar das coisas importantes,
Onde é que ficam as coisas importantes? A gente normalmente esquece elas durante a semana. Qual obstáculo que você está criando que não tem relevância nenhuma para coisas importantes? O esforço que você faz depende da importância que você dá. Reescreva as coisas importantes. Elas vão te sustentar nos momentos futuros. Porque é engraçado. A gente estava comentando na escola bíblica dos jovens, com Marisa. Como, quando a gente anda distante de Deus e aí sente uma necessidade, alguma preocupação bate, a gente começa a clamar a Deus e Deus responde, a gente, nossa Senhor, obrigado, a gente agradece. Mas a gente trata Deus, e quando a gente agradece, né, a gente às vezes até esquece de agradecer, mas quando a gente agradece, às vezes a gente trata Deus como o porteiro. Eu não estou querendo rebaixar nada não, mas o porteiro pela função, o porteiro do prédio. O porteiro está lá num lugar por onde você passa. O porteiro do prédio, ele está parado lá quando você passa. Você passa por ele e diz, obrigado. Quando Deus faz coisas na vida da gente que são importantes e que a gente agradece a Ele, porque a gente consegue enxergar Ele, a gente dá tão pouco valor a coisas eternas, que parece que é um presente quando a gente enxerga a ação de Deus na nossa vida. Só que aí quando a gente enxerga a ação de Deus na nossa vida, a gente diz, obrigado Senhor, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso. Ótimo. E depois, como seria bom, irmão, se a gente conseguisse continuar lembrando e fazendo memoriais a respeito dessas coisas que Deus se revela. A gente estava cantando aqui agora com o Grupo Foz, o quão majestoso Ele é, o quão digno Ele é, o quão Ele é a essência da adoração, é o amor dEle. E a gente lembrando disso, sabe qual é o problema? A gente esquece disso. Então quando Deus revela através de qualquer coisa na nossa vida isso, cara, faz memorial. Lembra disso, agradece hoje. E lembra agora aí, o que foi que Deus fez há 5 anos, que é capaz de você agradecer agora, porque Ele está falando a respeito de uma coisa que Ele te revelou como verdade lá, sobre quem Ele é. E quanto mais a gente lembra quem Ele é, nossa, a gente está estudando agora, vai começar na rede de casais e dos jovens, o livro Quem Deus Realmente É. E como já tem abençoado o meu pequeno grupo, nossa, fui muito, muito abençoado através do estudo que estava lá. A gente esquece quem Deus é. Então vamos agradecer por coisa que Ele não fez agora, mas já fez há muito tempo na nossa vida e a gente conseguiu enxergar quem Ele é naquele momento. Vamos trazer à tona. O que a gente vive hoje vai servir para sustentar a gente lá na frente das nossas experiências com Deus. Com o que a gente tem se alimentado. O que tem os valores eternos podem ajudar você a reescrever a sua história. Porque aquilo que é horrível e como aquelas músicas ruins e colam parecem doença. Mas nos impedem de ver coisas eternas. E a palavra de Deus é eterna. Eu estava falando a respeito de Jeremias, mas Moisés, de raiva, quebrou as tábuas da lei, porque viu o povo fugindo da palavra de Deus. Bastou 1 minuto Moisés sair para o monte, o povo já saiu do caminho. E aí Moisés chega e olha aquilo e de raiva, no impulso, quebra as palavras. O que é que Deus faz? Manda ele. A palavra de Deus é reescrita. E quantos poderosos? E como quando a gente adquire qualquer tipo de poder, a gente fica com medo que o nosso poder se perca, seja em uma posição de trabalho, seja em qualquer coisa que as pessoas começam a admirar mais a gente. E a gente às vezes deixa a palavra de Deus de lado com medo de dar a devida importância a isso. Normalmente quando o poder sobe a cabeça, a intenção é dizer, não, quero destruir isso aqui, não vai funcionar não. Quantos reis já tentaram destruir isso aqui? E não é uma coisa difícil de destruir não. Hoje tem muita impressão, é verdade. Mas lá atrás, era uma coisa muito simples de destruir. Por que você acha que não foi destruída? Porque tentativa teve, não foi por falta de tentativa não. Porque é eterna. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, vai dizer que a palavra dói. Tem coisa que vai murchar, mas essa palavra aqui permanece para sempre. E nada pode destruir, nada pode confabular contra, porque eles já tentaram. Não foi por falta de esforço. Essa palavra é eterna. Nada destrói a palavra de Deus. Nada destrói a palavra de Deus.
Mas você, sem a palavra de Deus, se destrói. Nada destrói a palavra de Deus. Mas você, sem a palavra de Deus, se destrói. Porque Ele não revelou isso aqui para te instruir, não. Ele revelou isso aqui por amor. Quanto você tem dado de importância ao que é eterno e quanto você tem priorizado o que é descartável na sua vida. Sabe por quê, meu irmão, isso é importante? Porque às vezes a gente pega o que tem importância e por você achar que é muito esforço para aquilo, por achar que precisa, como Jeremias, escrever um rolo inteiro de um negócio muito complicado, a gente diz, não, já era, está muito distante. E a gente começa a construir obstáculos para as coisas que Deus quer fazer na vida da gente. Para como Deus quer reescrever a nossa história através da palavra de Deus. Sabe por que isso é importante? Porque quando Deus olhou para a gente, Ele não mediu importância. Ele olhou para mim e para você e não tinha nada a ganhar com isso. Olha, o amor que Ele demonstrou por nós, Ele não tinha nada a ganhar com isso, nada mesmo. Mas Ele venceu todos os obstáculos possíveis e imagináveis. Ele se inscreveu na história, porque Ele está além da história, do espaço, do tempo. E Ele venceu essa barreira, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Porque eu e você temos importância para Ele. O amor dele por nós é tamanho, que não importa o que foi até agora na nossa história. Ele quer reescrever com aquilo que a gente devia pagar, porque a gente acha que está distante, e diz, não, eu não vou, isso aí é conversa para quem vai para a igreja todo domingo, está lá dia e noite na igreja, não sai dentro desse endereço aí. E aí você se vê distante, foi por você. Porque aquilo que você acha que diz, não, mas eu tenho muita coisa para pagar, Jesus já pagou. E você que já está aqui há muito tempo, essa semana foram criados vários obstáculos, Jesus já pagou os obstáculos dessa semana. O triunfo dele foi a sua própria derrota. A batalha de Jesus era para conseguir ser derrotado, mas foi ressuscitado. O triunfo dele foi perder e morrer por eu e por você. Para que a nossa vida pudesse ter um valor eterno. E porque a gente pudesse receber dele o trunfo dele, que é a vida eterna. Eu e você recebemos a vida eterna de Jesus Cristo como trunfo dele através da derrota dele. E agora a gente pode confiar que teremos a vida eterna e seremos como ele, encontrando face a face. Porque é uma coisa que a gente pode aproveitar sem medo, porque tudo já foi pago. Eu e você temos importância, uma importância eterna para Deus. Essa palavra é eterna, aquilo que existe de absoluto e eterno, te ama, quer que você cresça, e hoje mesmo Ele convida a entender e viver no amor do que é eterno, Deus. Ele veio por mim e por você. Que a gente possa entender, meus irmãos, que essa palavra não vai ser destruída, não. E que a gente possa derrubar tudo aquilo que hoje a gente colocou como instante do que não é eterno e do que é desconsiderável. Mas que a gente dá tanta importância, e as coisas que são eternas, a gente vem visitar aqui no domingo na igreja. Se você veio aqui hoje com... nunca ouviu falar a respeito dessas coisas. Nossa, você não tem ideia do como não existe barreiras para você encontrar esse amor. Ele quer te encontrar onde você está hoje. Não existe diferenciação entre quem já veio aqui antes e você que veio hoje pela primeira vez. Ele ama todos do mesmo jeito. E a nossa vida eterna é motivo de regozijo, é motivo da gente cantar. Majestoso Deus, digno é o Senhor. Que a gente possa conseguir enxergar a eternidade da beleza do amor de Deus e a importância que Ele deu por nós naquela cruz. E que a gente possa lembrar que Ele quer reconstruir a vida da gente a cada dia com a palavra que é eterna, que é uma palavra de amor. Amém, irmãos? Oremos.
Ó Senhor, te engrandeço e agradeço, Pai, porque Tua palavra é eterna, Senhor Deus, ela dura para sempre. Ela serve para que nosso coração corrompido, Senhor Jesus, seja reconstruído com o Teu amor, Senhor Deus, e com o amor do Teu Filho Jesus, através da presença do Teu Espírito Santo. Faz com que essa presença do Teu Espírito, Senhor Deus, nos faça escolher caminhos eternos, Senhor Deus. Nos faça escolher as coisas que permanecem, Senhor. Nos faz jogar fora as coisas que não são importantes, que não são eternas e que não permanecem, Senhor Deus. O Senhor nos dá abertura para isso. O Senhor não nos condena por isso. O Senhor mostra o caminho, Senhor Deus, e quer nos tirar dessas situações, Pai. O Senhor nos ama. Por isso eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de paz na Tua presença, enxergando o quanto o Senhor quer abençoar as nossas vidas e que a gente abençoe a vida de outros, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.